no livro de Lucas, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Depois nós vamos ler Êxodo. Capítulo de número 3, se quiser deixar marcado. Número 2, capítulo 2. Vamos ler então Lucas, capítulo de número 9, verso 23 e verso 24. Alguém leia aí o verso 23 e outro verso 24, por favor. Vinte e quatro. Vamos ler de novo? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 8. Diz assim: e a filha de Faraó respondeu: vai então. Foi a moça e chamou e disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, pois tenho conhecido as suas aflições. E o verso de número 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus nesse momento. Pai eterno, eu quero te glorificar. Eu quero, Senhor, te agradecer por mais este momento que tu nos dá, Senhor, de compartilhar a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela toca, Senhor, onde o homem não pode tocar. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, por aquilo que tu has de fazer através da palavra que é tua, Senhor. Oh Deus, eu me coloco, Senhor, diante de ti. Te peço que somente aquilo que vier do teu trono, Senhor, venha de encontro a cada um de nós. Eu te agradeço, Deus, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós começamos lendo Lucas capítulo 9, versos 23 e 24.
que Jesus dizia a todos que se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Perderá. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a... Irmão, está na Bíblia aí, quem tiver com dúvida. Quem quiser perder a vida por minha causa, este a... Muito bem. O povo respondeu sem dúvida agora. Morrer. Uma palavra que assusta alguns. A maioria das pessoas, talvez, no planeta Terra, ficam assustados quando se fala de morte. Quando se fala de morte, de morrer. Mas por que muitas pessoas, no meio evangélico, também têm esse medo? Por que no meio do povo de Deus existe esse temor? Na verdade, as pessoas querem alcançar vida, né? Querem alcançar as promessas de Deus, mas elas querem isso sem morrer. Eu quero deixar bem claro aqui, para cada um de nós, nessa noite, que é impossível alcançar sem que você morra. É impossível alcançar sem que você morra. Então, meu conselho para você nessa noite é: morra. Morra. Eu tenho pensado sobre isso, mas para acalmar você, ou para fazer você entender melhor, a morte que eu quero falar nesse contexto está relacionada aos desejos carnais, está relacionada à própria vontade, e etc, etc, e etc. Lamentavelmente, o que nós ouvimos na maioria dos púlpitos hoje em dia é uma mensagem completamente diferente dessa, bem diferente, na verdade, daquilo que a Bíblia ela nos ensina. Todos querem alcançar as promessas, ou a promessa, ou as promessas, né? Mas não estão dispostos a morrer. Querem ver Deus cumprir com os seus propósitos, mas não estão dispostos a morrer. No livro de Êxodo, no capítulo 1 do livro de Êxodo, a partir do verso número 8, a palavra diz que se levanta um novo rei sobre o Egito. Um rei que não teve nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de afinidade com a família de José. Não tinha conexão nenhuma com a família de José. José já estava morto, e então se levanta um novo rei. E diz a palavra do Senhor lá no capítulo 1, verso número 9, que o rei disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e são mais fortes do que nós. A gente tem que fazer alguma coisa. Eles estão crescendo, né? Quem sabe eles se levantam, se juntam, se alinham aí com os seus inimigos e se levantam contra nós. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí começa então a opressão sobre este povo. Como eu disse, José já não estava vivo mais. José já havia morrido. E começa então a opressão sobre o povo hebreu, sobre o povo de Deus. Mas alguma coisa iria acontecer. Inclusive, este fato já tinha sido declarado lá em Gênesis, que o povo seria oprimido, que estaria numa terra que
que não lhe pertenceria, mas que o Senhor enviaria o libertador. O tempo passou. José já não estava mais vivo. Agora, um rei, um faraó terrível, oprimindo o povo, se levanta. Mas havia uma promessa de Deus. Os descendentes de Abraão, o povo hebreu, eles estavam aumentando muito. O povo, nesse tempo, estava sendo dominado, o povo estava sendo escravizado. Mas havia uma promessa de Deus. O mesmo Deus, como eu falei anteriormente, que havia previsto, que previu a escravidão, ele prometeu a libertação desse povo. Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16. E a partir deste faraó, então todo o povo se torna escravo. Interessante que a Bíblia diz que eles serviam os egípcios com dureza. A raiz dessa palavra, na verdade, ela significa romper-se ou esmagar-se. Era algo terrível. Eles estavam sendo terrivelmente oprimidos naquele lugar. Eles realmente estavam ali como escravos. E ali a Bíblia diz que as suas vidas, elas amarguravam, porque eles se tornaram escravos. E não somente isso, com medo desse crescente número de hebreus, Faraó então vai um pouquinho mais adiante e diz: olha, a partir de hoje, fiquem de olho nos meninos que nascerem no meio desse povo, porque eu quero que eles sejam mortos. E Faraó então falou lá com as parteiras, Sífra e Puá, que quando elas fossem ajudar as mulheres do povo hebreu a dar à luz, que elas matassem esses meninos, esses bebês. Se fossem meninas, poderiam viver, mas se fossem meninos, não. E o que aconteceu? As parteiras ali, então, não fizeram isso. Faraó tinha dado essa ordem, porém elas não fizeram isso. E aí ele chama elas: escuta aqui, o que está acontecendo? O que eu falei que deveria ser feito? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês fizeram isso? E elas diziam: olha, a questão é o seguinte, que quando nós chegávamos lá, elas já tinham dado à luz. Aí não tinha como a gente fazer absolutamente nada. Só que, na verdade, a Bíblia diz que elas não fizeram isso porque Sífra e Puá temeram ao Senhor. Elas não ousaram matar as crianças porque, na verdade, elas temeram ao Senhor. O que eu entendo com isso aqui? Que ninguém pode impedir os desígnios de Deus. Resumindo a história, nasce o pequeno Moisés. Todos nós conhecemos a história, né? Ele foi escondido pela sua mãe até o 3º mês, depois que ele nasceu. Ele é colocado num cesto, ele desce o rio abaixo, né? Sempre acompanhado pela sua irmã, que via a trajetória daquele rio, a trajetória daquele cesto no meio do rio, até que, de repente, a filha de Faraó vê aquele cesto, manda que tragam. Então, quando ela abre, ela vê ali uma criança chorando, se compadece dele, e Moisés então se torna filho da filha de Faraó. O interessante é que ele foi criado pela própria mãe biológica, e a mãe biológica ainda ganhava para cuidar dele. Deus não faz nada pela metade, ele faz tudo perfeito. E ele faz aquilo que o homem não pode nem sequer imaginar. Deus, ele faz do seu jeito. E o que aconteceu? A palavra relata que Moisés foi crescendo, né? Ele foi criado ali no palácio depois e tinha todas as regalias.
estudando, aprendendo. Ele era o filho da filha de Faraó. Mas a palavra diz que um dia ele vê que um egípcio, ele oprimia um hebreu. E aí ele entra na frente, né? Ele primeiro olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está observando e acaba com a vida do egípcio. O que ele faz? Enterra ele nas areias do deserto e fica bem tranquilo. No outro dia, depois que ele vê injustiça por parte de um hebreu em relação a outro, ele se coloca novamente e a palavra de Deus diz que naquele momento ali, ele se dá conta que o seu crime foi descoberto. Quando ele se coloca para defender o outro hebreu, o outro diz para ele: quem foi que te constituiu como juiz sobre nós? Por acaso você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? Ali naquele momento, Moisés então se dá conta de que o seu crime tinha sido descoberto e ele, pernas para que te quero. Ele foge. Faraó, o desejo de Faraó era matar Moisés. E ele vai para o deserto. A palavra diz que ele foi para o deserto. E lá no deserto, Deus começa a tratar com Moisés. Moisés se acha capaz. Moisés se acha que fez algo correto a princípio. Havia uma promessa de Deus em relação a esse povo, que ele enviaria sim o libertador. Mas aquele que seria o libertador nesse momento estava agindo segundo a sua própria carne, ele estava agindo segundo a sua própria justiça, ele estava agindo segundo a sua própria força, ele estava agindo segundo o seu próprio achismo. Eu resolvo, ponto final. E o que Moisés precisava, na verdade, é o que nós precisamos. Moisés precisava morrer. E este é o ponto-chave da ministração dessa noite. Moisés precisava morrer para que as promessas de Deus se cumprissem. Moisés, da maneira como ele estava, ele não tinha condições de estar diante daquilo que Deus queria fazer. É fundamental morrer. É fundamental morrer. Gente, a gente, nesse tempo que estamos vivendo, a gente ouve tanta besteira sendo pregada. A gente ouve sobre um evangelho diluído, um evangelho fácil, né? Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Um evangelho onde a gente ouve falar tanto de prosperidade, né? De conquistas materiais, que Deus tem que fazer, que você tem que determinar e a coisa tem que acontecer. É bem diferente você colocar metas, ter sonhos, pedir para Deus te abençoar, mas isso não é a essência do evangelho. O que a gente percebe nessa caminhada é que muitas pessoas acabam se esquecendo da cruz e começam a priorizar aquilo que deveria estar em segundo, em terceiro lugar. Nós estamos sempre falando de vida, mas o principal, que é aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, nós não damos muita importância. Para se alcançar a vida eterna, é necessário morrer. Para se alcançar a salvação, é necessário morrer. Moisés agora estava no deserto, lugar seco, lugar árido. Lá estava Moisés. Moisés, fugindo, foi para aquele lugar, um lugar de morte. Durante 40 anos, Moisés foi tratado por Deus naquele lugar. Moisés começa a entender, com o passar do tempo, que os seus achismos
deveriam morrer, que a justiça própria deveria morrer, que o seu orgulho deveria morrer, que a sua autossuficiência deveria morrer. Moisés passou por um processo naquele lugar. Lá ele foi sendo tratado por Deus e chega exatamente no ponto onde Deus queria que ele chegasse. Sabe o que significa? Que ele reconhece as suas falhas, suas impossibilidades, suas limitações, que ele não era nada, que ele não era ninguém. Isso aqui, na verdade, significa uma total dependência de Deus. Ele reconhece. Moisés não era mais o mesmo de antes. Diz a palavra que o anjo do Senhor aparece numa sarça que ardia, mas não se consumia. E ele vai se aproximando, e o Senhor fala: olha, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. E ali então a palavra diz, capítulo 3, verso número 10, que Deus então começa a falar sobre aquilo que estava acontecendo. Capítulo 3, verso número 10, o Senhor fala com ele: vem, pois, agora, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí no verso 11, você vê o Moisés totalmente diferente do outro que tentou resolver a situação do seu jeito. No verso número 11 diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Eu tenho uma série de limitações. Eu não posso. Eu não tenho como fazer isso. Moisés chega exatamente no ponto onde Deus queria que ele chegasse. Total dependência dele. Sua forma de pensar, sua autossuficiência, morreu lá no deserto. O Senhor está falando conosco. Ele então reconhece suas limitações. Deus quer que a gente venha depender dele. Total dependência dele. Nossa força, na verdade, ela vem do Senhor. Só reconhece isso quem já morreu. Só reconhece isso quem um dia morreu e está vivo aqui. Suas vontades tinham morrido. Sua forma de agir tinha morrido. E nós sabemos que Deus então usa Moisés. E depois de todo o processo que ele passou, depois de tudo que aconteceu, finalmente o povo de Israel sai do Egito para um lugar que Deus havia preparado para eles. Para que a semente da promessa de Deus ela venha germinar, é necessário morrer. Só depois que ela então vive, e aí ela se torna capaz de gerar frutos. Morrer para ter vida. Olha só que coisa, parece contraditório, mas essa é a verdade. Deus quer que
venhamos morrer todos os dias. Os nossos achismos precisam morrer, nosso orgulho precisa morrer, nossa justiça própria, nossa autossuficiência precisa morrer, a falta de misericórdia precisa morrer, a falta de perdão precisa morrer, a falta de amor precisa morrer, essas coisas precisam morrer. Se nós queremos viver realmente de acordo com a vontade de Deus, se um dia queremos estar para sempre com Ele. Se não fosse o sangue de Jesus, todos nós sabemos, Ele se entregou por nós, Ele foi moído por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, Ele morreu por nós, para que através desta morte tivéssemos vida. Se o sangue de Jesus não fosse derramado, se o sangue dos mártires não viesse até nós através da fidelidade, o amor deles a Deus, se não fosse aqueles que vivem como se não pertencesse a esta terra, não seríamos conhecidos, não teríamos conhecimento das boas novas do Senhor, não teríamos conhecimento do Evangelho de Jesus. Quantos morreram para que a palavra chegasse até nós? Quantos entregaram as suas vidas para que hoje eu e você possamos estar confortáveis sentados num lugar como esse, ouvindo a palavra? Quantos sangue de pessoas foram derramadas? O sangue de Jesus e depois o sangue dos mártires que foram derramados para que o Evangelho chegasse até nós. Irmãos, sabe por que muitas vidas não são geradas neste tempo como antes? Porque a igreja de Cristo não está disposta a morrer. Se não está disposta a morrer, não tem como gerar. Se a semente não morrer, não tem como gerar novos frutos, não tem como brotar e gerar novos frutos. Muitos precisam entender isso hoje. A igreja não está disposta a pagar o preço. Nós sabemos que o preço para a salvação já foi pago na cruz do Calvário e ponto final. Agora a igreja não está disposta a pagar esse preço de viver uma vida santa, de dizer não a tudo aquilo que impede de vivermos um compromisso verdadeiro com Ele. Nós não podemos estar de acordo com um evangelho do seu reino, ou seja, um evangelho para o benefício próprio, mas um evangelho que é o reino de Deus, que é feito ou que existe para Deus. Sabe qual é o grande problema? Muita gente não quer falar sobre isso, porque assusta. Porque assusta muita gente. Muita gente não quer falar sobre a importância, que é fundamental morrer, matar a carne, os desejos, porque isso assusta as pessoas. Ah, pastor, eu não posso pregar sobre esse tipo de coisa. Eu não posso pregar aquilo que eu tenho que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. E todos nós sabemos aquilo que as pessoas querem ouvir hoje em dia. Todos nós sabemos o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem realmente ouvir, e não o que elas precisam ouvir. Tem muita gente por aí preocupada com um evangelho, pregando, melhor dizendo,
um evangelho do toma lá da cá, adorando os seus carros, seus bezerros de ouro, né? Carro, casa, apartamento, dizendo você tem que ser rico, você tem que ser próspero, como se isso fosse fundamental, como se o evangelho de Jesus se resumisse a esse tipo de conversa fiada. Tudo em prol do meu reino, onde a morte não tem vez. Tudo em prol do meu reino, ou seja, do meu conforto. Tudo em prol do meu bem-estar. Uma vez eu comprei alguns livros. No meio desses livros veio um livro que se chamava, acho que era 7 chaves para ser próspero. E como vende essas coisas? No meio de vários livros veio esse livro. E essas coisas vendem muito. As pessoas estão vivendo o evangelho sem morte. Questão de Deus abençoar, prosperar, todos nós sabemos dos princípios. Já falei isso várias vezes. Trabalho, boa administração, fidelidade nos dízimos e ofertas. Fácil desse jeito. E aí a gente começa a ver uma manipulação tão grande em relação a isso sendo posto, sendo pregado como primordial em relação ao evangelho. Eu sei que isso aí vai para a internet, mas a mim não me importa o que as pessoas pensem. Eu penso de uma forma, eu fui ensinado de uma forma e dessa forma que eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Gostem ou não gostem. A gente vê tanta campanha sendo feita, mas ninguém faz campanha. Semana da Santidade. Semana de morrermos para as nossas próprias vontades. Tem que morrer para que venha brotar vida em você. Você quer vida? Você quer vida? Morra. É o meu conselho para você nessa noite. É aquilo que Deus Ele colocou no meu coração para compartilhar com você. Morra. A velha forma de falar. Morra. A velha forma de agir, de pensar. Tudo isso precisa morrer. E tantas outras coisas mais, porque se isso não morrer, fica difícil você alcançar a promessa do Senhor. Mateus capítulo 8, e verso 16. Ou Marcos 8 e Mateus 16, 2 textos diferentes. Jesus ele começa a ensinar sobre o que era necessário. Que era necessário realmente que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos da época, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que ele fosse morto, depois de 3 dias ressuscitasse. Ele fala claramente
a respeito disso. E aí acontece aquilo que o pastor Wilson pregou há uns 2 domingos atrás. Pedro chama ele à parte e começa a repreender ele. E ele se volta, olha para os seus discípulos, Jesus, e repreendeu Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, nós lemos que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Morrer, na verdade, é viver uma vida abundante com Deus. Deus tem vida em abundância. Aquele que quer garantir nesta terra, vivendo da sua própria maneira, eu quero dizer que ele está vivendo uma vida sem Deus. E vivendo da sua própria maneira, não poderá viver a vida com Deus. Nós vemos que para que o plano de Deus, através de Moisés, se cumprisse, foi necessário que lá no deserto morresse as suas vontades, a sua justiça própria, né, e tantas outras coisas. Se você realmente ama o Senhor, e isso significa que você um dia morreu. Um relato tremendo na história fala dos irmãos morávios. Os irmãos morávios, inclusive, é relatado na história do metodismo, porque John Wesley, numa reunião dos morávios na rua Aldersgate, sentiu seu coração aquecido, e ali ele teve a sua experiência com Deus depois de ler um prefácio do livro de Romanos que Martim Lutero tinha escrito. Um povo muito sério, os morávios, um povo muito comprometido com Deus. E tem uma história que relata que missionários morávios, eles se vendiam como escravos. Eu não sei se alguém já leu sobre isso aqui, mas eles se vendiam como escravos. Sabe para quê? Sabe por que eles se vendiam como escravos? Porque eles estavam mortos para o mundo. Sabe por que eles se vendiam como escravos? Porque eles foram ensinados que não valia a pena viver esta vida. Não valia a pena viver esta vida se ela não fosse vivida para Deus. E aí eles se vendiam como escravos para poder pregar no meio dos escravos o Evangelho de Jesus. Olha aqui que tremendo. Eu li essa história e falei: meu Deus do céu. Totalmente morto para as coisas do mundo, da carne, enfim, o desejo deles era de levar o Evangelho àqueles que não podiam sair. Então nós vamos nos colocar lá, estar como escravos, para podermos levar a palavra do Senhor. Se queremos realmente seguir a Cristo, temos que morrer, tomar a nossa cruz diariamente e seguir o Mestre. Eu finalizo dizendo o seguinte: uma das pessoas na palavra que muito me chama a atenção
dentre outros, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha entendido isso, que ele faz uma declaração tremenda, dizendo: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É tempo de pregar a palavra. Esse é o tempo de pregar a palavra. Ainda que alguns se incomodem, vamos pregar o Evangelho de Jesus. Vamos viver realmente este Evangelho a cada dia. Vamos viver realmente declarando que estamos mortos para a carne, mortos para o pecado, e vamos procurar viver diariamente uma vida que agrade ao Senhor. Não podemos aceitar fábulas, contos, que são muitas vezes metidos dentro do Evangelho de Jesus e que lamentavelmente é aceito por muitas pessoas. Precisamos entender que hoje nós precisamos morrer para que a partir daí possamos viver a vida de Deus, os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Moisés foi muito usado pelo Senhor, mas primeiro teve que passar por esse tratamento todo, para que Deus então cumprisse as promessas e resgatasse aquele povo do Egito, das mãos de Faraó, para que eles fossem conduzidos à terra que ele havia prometido. Hoje, Deus quer nos usar. O Egito tipifica o mundo. Faraó, Satanás. O deserto, a terra em que vivemos, que é um lugar de passagem. E Canaã, o lugar que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus quer nos usar para que através das nossas vidas outras pessoas possam também conhecer a verdade. Eu morro para as minhas vontades, eu vivo uma vida para Deus, e através dessa vida de Deus eu posso alcançar outros que precisam também receber uma nova vida. Eu gostaria de pedir a você que se coloque de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. É necessário morrer. A gente canta, não quero viver para mim mesmo. Nós fazemos uma série de declarações. Dizemos tanta coisa. E na verdade não fazemos nada. Na verdade não fazemos nada. Às vezes olhamos para os outros e não nos damos conta que precisamos morrer para as nossas próprias vontades, para a nossa justiça própria, para o nosso eu.
Não há outra maneira de alcançar a promessa. A maior promessa já foi entregue. Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por nós. Agora, é necessário uma entrega total. E essa entrega total significa morte. Por isso que as pessoas não entendem. Porque nós cristãos somos tão estranhos. As pessoas dizem, os crentes parecem malucos. É verdade, nós somos mesmo. Malucos por Jesus. Por isso, agimos diferente. Porque entendemos que já não vivemos mais por nós mesmos, ou para nós mesmos, porque Cristo vive em mim. E o maior desejo daqueles que um dia morreram para as suas próprias vontades, para satisfazer a vontade daquele que um dia o chamou, o resgatou. O maior desejo daqueles que um dia foram salvos por Jesus é viver essa vida que o agrade, de maneira que todos vejam Jesus através de nós. Que nossas atitudes, nosso proceder diário, seja realmente de alguém parecido com Jesus. Pastor Lúcio Santana falou de algo tremendo. Ele falou, às vezes nós dizemos, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas na verdade as pessoas têm que olhar para nós sim. E elas têm que ver Jesus através das nossas vidas. Elas precisam ver Jesus através de nós. Cristãos, pequenos cristos. Ele morreu, ele se entregou. Ele se despojou de sua glória. Ele se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós, para que hoje pudéssemos ter vida. Aleluias. Perdão, salvação, perdão de pecados, salvação. Através dessa morte fomos reconciliados com Deus. E aquilo que eu recebo, eu morri para as minhas vontades e eu passei a viver uma vida que agrade ao Senhor. Isso precisamos entender, e isso precisamos pôr em prática. Se existe alguma coisa que te prende nessa noite, você tem que, em o nome de Jesus, você precisa entender que isso precisa morrer. O pecado não pode permanecer na sua vida. Uma vida de pecado te separa de Deus. Uma vida de pecado não agrada a Deus.
você precisa morrer no tocante às coisas relacionadas à carne. E você sabe o que você precisa deixar hoje para que a vida de Deus venha se manifestar através de você, para que outros então venham ao conhecimento da verdade que se chama Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, morra, tome a sua cruz. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tremendo, aleluias. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, da essência, aquilo que precisa nesta noite morrer, aquilo que precisa hoje morrer. Eu te convido a deixar no altar do Senhor. Eu te convido a deixar no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, o Senhor falou contigo, se o Espírito Santo falou o seu coração, eu quero convidar você a vir à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar. É noite de morrer, de matar a carne, de viver uma vida que agrade ao Senhor. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Você precisa, para alcançar a promessa, para alcançar as promessas, morrer. E ao vir ao altar você vai dizer: Senhor, eu não quero viver da mesma maneira. Senhor, eu nesta noite declaro que quero viver uma vida que te agrade. E eu quero poder declarar, assim como Paulo declarou, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu não quero estar tão envolvido com as coisas, com os meus achismos, com a minha autossuficiência, com a minha vida de pecado, de maneira que eu venha, Senhor, perder a promessa. Eu sei, Deus, que Tu tens promessa para mim. Muitas vidas estão esperando por você. Sabe por que não acontece? Porque você não tem vida para passar para ela. Essa noite você precisa morrer e receber vida de Deus. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou contigo, esse é o momento de você vir diante do altar do Senhor. Altar é lugar de perdão, de reconciliação. Pode vir, Ministério de Louvor. São poucos os que estão dispostos.
São poucos os que querem. Jesus está olhando para nós. O Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco através da palavra viva. Grandes coisas Deus quer fazer através de homens e mulheres que têm um coração quebrantado e voltado para Ele, que estão dispostos a viver a vida de Deus, que estão dispostos a frutificar, que estão dispostos a ganhar almas. Você que está aqui na frente, levante a sua voz ao Senhor nesse momento. De perdão, altar é lugar de adoração, altar é lugar de quebrantamento, lugar de reconciliação. Altar é lugar de perdão, altar é lugar de adoração. Lugar de reconciliação. Altar, lugar de sacrifício. Altar, lugar de se entregar. É lugar de poder. Em primeiro lugar, altar, lugar de sacrifício, altar, lugar de se entregar, é lugar de poder. Em primeiro lugar, altar é lugar de perdão, altar é lugar de adoração, altar é lugar de quebrantamento, lugar de reconciliação. Lugar de perdão, altar é lugar de adoração, altar é lugar de quebrantamento, lugar de reconciliação. Altar, lugar de sacrifício. Lugar de se entregar, é lugar de poder. Em primeiro lugar, Oh Senhor, Deus, nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que toca no mais profundo, Senhor, no mais profundo, Deus, do nosso ser. Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra. Senhor, nós queremos, em o nome de Jesus, Te pedir, meu Deus, que venhamos, Senhor, viver esta vida que Te agrade, Senhor, entendendo, Senhor, que o nosso tempo nesta terra é curto, Deus, que tudo
tudo aqui é passageiro, Senhor. Que tudo vai passar muito rápido, Pai. Oh Deus, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos, enquanto estivermos aqui, Senhor, sermos usados por Ti, para que outros venham ao conhecimento da verdade. Num tempo, Senhor, onde o Evangelho tem sido misturado, tem sido deturpado, Senhor, nós queremos, Deus, viver o Evangelho como ele é, alcançar vidas, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades. Que, Senhor, a Tua vontade venha prevalecer em nós, e que através de nós, Senhor, mais uma vez eu declaro, outros venham ao conhecimento, outros venham ao entendimento, que somente através de Jesus Cristo o homem tem acesso a Deus, que somente Jesus, ele tem poder de perdoar pecados, que somente Jesus, ele tem poder de transformar vidas, que somente Ele. Deus, que sejamos fortalecidos por Ti a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, e que as pessoas, por onde passarmos, possam ver Cristo em nós. Que possamos declarar todos os dias: já não vivo mais eu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh Deus, eu Te agradeço por este povo, Senhor, que recebeu a Tua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, por esse novo tempo, Senhor, na vida dos Teus filhos. Oh Deus, eu Te peço a Tua bênção sobre cada um, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode voltar ao seu lugar nesse momento. Feche teus olhos.